existe Pandora porque existiu Prometeu. E quem é Prometeu? Então, Prometeu, dentro da tradição mítica grega, é aquele que roubou o fogo do céu e ofertou aos humanos. Então, Prometeu, ele era uma espécie de artífice, e ele modelava os homens. Então, ele é um co-criador dos homens. Ele era um titã. E para cada ser criado era dado atributos. O leão, o tigre, o elefante, cada um tinha atributos muito específicos. E quando criou-se o homem, dentro dessa visão mítica, Prometeu sentiu que ele precisava de um atributo especial, porque era uma criação especial. E ele desobedece Zeus, rouba o fogo do Olimpo e dá o fogo aos humanos. Esse fogo é tanto fogo literal quanto fogo simbólico. Literal porque, literalmente, a Terra não conhecia o fogo. O plano manifesto não conhecia o fogo. E com o fogo, os homens conseguiram evolução, porque tudo veio do fogo. A capacidade de metalurgia, a capacidade de iluminação à noite, a capacidade de cozinhar os alimentos, quase tudo era transformado pelo fogo. Então foi o fogo que permitiu o impulso para que esses seres chamados homens pudessem evoluir. Mas também o fogo representa, esse fogo que Prometeu roubou dos deuses e ofertou aos homens, também representa aquele Sabitur que está no Gayatri Mantra, que é a luz da sabedoria. Esse fogo representa a capacidade de tirocínio, de discernimento, de raciocínio, ou seja, um processo intelectivo que constrói significados a partir da própria experiência. Isso é sabedoria, isso é capacidade intelectiva. Então, esse fogo, ele representa também exatamente aquilo que está expresso no Gayatri Mantra, que hoje nos preparou frequencialmente para esse momento de partilha. Então, esse fogo tem duplo sentido. Só que Zeus não gostou nada da atitude de Prometeu, porque Zeus queria homens inconscientes, que cumprissem funções pré-determinadas. E não homens que, a partir do processo da inteligência, adquirissem livre-arbítrio, capacidade de escolha, discernimento. E Zeus puniu severamente Prometeu. Prometeu, por ordem de Zeus, foi acorrentado no Monte Cáucaso por Hefesto, e sofreu um castigo terrível, porque durante o dia vinha um abutre e comia o fígado de Prometeu. E como ele era imortal, ele era um titã, durante a noite o fígado se regenerava. E no dia seguinte voltava o abutre e ia devorando o fígado de Prometeu. E ele ali acorrentado, no Monte Cáucaso.
Veja, isso tem paralelo até com o mito de Adão e Eva. Porque qual foi a... Por que aquele tal de Iavé que está presente naquela narrativa, qual foi o motivo de punição para Adão e Eva? É justamente eles terem comido da árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, terem adquirido discernimento. Deixaram de ser seres instintivos para serem seres racionais. Logo, capacitados para o processo de escolha, digerir e direcionar os próprios caminhos. E por isso eles foram expulsos daquele paraíso. É interessante como os mitos conversam, dialogam entre si, embora vindos de culturas diferentes. E Prometeu, ele tinha um irmão chamado Epimeteu. E é interessante porque Prometeu, literalmente, significa aquele que vê antes de tudo. Ou seja, aquele que antevê o que vai acontecer. Aquele que prevê o futuro. Aquele que olha para o futuro. Isso significa Prometeu. E Epimeteu, o irmão dele, é exatamente o contrário. É aquele que, depois de algo acontecido, ele consegue entender tudo o que aconteceu. Então, é aquele que olha para o passado. Então, Prometeu é o que olha para o futuro. E Epimeteu é o que olha para o passado. Né? E Prometeu disse para o seu irmão Epimeteu que nunca aceitasse presente dos deuses. Interessante isso, né? Nunca aceite presente dos deuses. Parece uma coisa meio profana, né? Mas tem uma razão de ser. Por quê? O que Prometeu estava falando? Olha, aquilo que não vem de ti mesmo, aquilo que não é uma construção da sua própria percepção, que foi nascido no seu próprio mundo íntimo, ainda que seja te dado pelos seres mais elevados, não aceite. Porque a verdade não é o que vem de fora, é o que nasce dentro. É esse o sentido do alerta de Prometeu para o seu irmão. Não aceite presentes que venham de fora, ainda que desça do céu. Se valha apenas daquilo que é um construto da sua própria cognição. Viva da sua verdade. Não se apoie em verdades que não sejam suas. Veja que interessante essa advertência de Prometeu para Epimeteu, seu irmão. Só que Epimeteu não ouviu o conselho de Prometeu e aí que nasce Pandora. Por quê? Porque em decorrência dessa desobediência de Prometeu, que roubou o fogo do Olimpo e deu aos homens, Zeus resolve castigar duramente os homens por ter recebido o fogo do céu. Veja que entidade mais tirânica, né? Mas se nós formos observar, esse Deus que está no Antigo Testamento também é bastante tirânico. Não é muito diferente. Que presenteia aqueles que concordam com ele e pune severamente aqueles que discordam ou desobedecem às suas ordens. Então,
para punir os homens em castigo pelo ato de Prometeu, Zeus cria Pandora, que é a primeira mulher. E dizem que Pandora era absolutamente linda. E não só isso. Porque Pandora significa aquela, Pan é todos, né? E Dora significa dons. Então, Pandora significa aquela que tem todos os dons. Por quê? Porque cada deus do Olimpo deu um atributo para Pandora. Então, Pandora é aquela que reúne todos os atributos divinos. E aí Zeus cria Pandora, todos os deuses doam atributos a Pandora, e Zeus oferece Pandora como esposa para Epimeteu, que é o irmão de Prometeu. E o bobo aceita. Não ouviu os conselhos não percebeu que aquilo era uma armadilha. Né? E quando Pandora desce ao plano da manifestação, a ela é dado uma caixa. Aí que está a caixa de Pandora. Com a advertência do próprio Zeus. Faça tudo, viva como quiser, mas nunca, jamais abra essa caixa. Mas Zeus sabia que, por ele ter proibido ela abrir a caixa, ela, pelo efeito da curiosidade, ia acabar abrindo. E era tudo o que Zeus queria, que ela abrisse a caixa. Né? Dizem que, fofoca espiritual, que se você falar para uma mulher que ela não pode ter um certo conhecimento, a curiosidade vai a mover exatamente na direção daquilo que lhe é proibido. Né? Então, não resistindo à curiosidade, um belo dia, Pandora abre a caixa. E o que sai de dentro da caixa de Pandora? Todos os males do mundo. Então, dali saem a guerra, a traição, o ódio, o ciúme, a ganância, a luxúria, tudo sai de uma vez e se espalha sobre a terra como um nevoeiro negro que contamina toda a condição humana. Mas quando ela vê que tudo isso estava saindo de dentro da caixa, ela fecha a caixa e somente uma coisa fica dentro da caixa. E a tradição mítica grega diz que isso é a esperança. A esperança é que fica dentro da caixa. Bom, aqui nós precisamos fazer uma correção. Porque não é exatamente esperança como nós entendemos. Porque esperança significa você esperar por algo que você julga que possa vir, embora você não saiba se vem ou não vem. Então, é uma visão para o futuro que é cheio de otimismo, que é o contrário da desesperança. Né? A desesperança, um ser desesperançado é aquele que olha para frente e não vê mais nada de bom que possa vir, que não acredita que possa ser melhor do que é. Então, esse é o sentido de esperança.
Mas lá a palavra de origem grega não significa exatamente esse entendimento que nós temos de esperança. É um entendimento um pouco peculiar, porque o que está dizendo que ficou na caixa de Pandora seria como algo que atravessa toda a realidade que se manifesta e consegue ver além de tudo que está se manifestando e acontecendo. Ou seja, é uma transvisão, é uma transpercepção, ou seja, que consegue perceber além daquilo que está manifesto. Ou seja, da caixa saíram todos os males, mas o que ficou na caixa é uma capacidade de ver além do mal, de ver além de todas as tragédias, de todos os efeitos nocivos dos atos humanos, e perceber que existe algo luminoso além de todas essas coisas. É como se no fundo da caixa tivesse uma luz. Por isso que foi chamado de esperança. Essa luz é a capacidade de ver além do aparente mal. Essa luz é a luz da sabedoria. Essa luz é Savitur. E olha que interessante. Para onde foram os males? Onde estão os males? Do lado de fora. Eles fugiram da caixa. E onde ficou a luz? Onde ficou essa capacidade de percepção ou esse discernimento que não te faz sofrer com o mal? Porque você percebe algo além de tudo isso que é manifesto. Onde ficou isso? Dentro da caixa. Vamos aqui trazer a caixa como um símbolo. O que ela representaria? Nós mesmos. Então, onde estão aquilo que aparentemente ou que julgamos ser o mal? Fora. E aonde que está a chave para superar todos os males? Dentro. Dentro da caixa. Ou seja, onde estão as respostas? Onde estão as soluções? Onde está o caminho? Fora ou dentro? Dentro. E o que há fora? O que há fora é pernicioso. E é muito interessante que o próprio Sananda Jesus, ele fala disso de uma forma que é pouco entendida. Porque quando ele faz a parábola do banquete ali, ele, no final, manda aquele que não veio trajado devidamente para as bodas, que o rei convida, ele pede que ate os pés e as mãos daquela pessoa e o lance nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Trevas exteriores. O que Sananda Jesus quer dizer com isso? Que tudo que é exterior é trevas. Porque a luz está aí dentro, não está fora. Então, quando você vive apenas focado no que é exterior, o que você vê? Os males da caixa de Pandora. Né? Todo aquele que é lançado no exterior já está em trevas. Quando a nossa consciência ela se dirige apenas para o exterior,
para esse mundo de aparências, para esse plano de manifestação, isso significa que nós estamos em trevas. Isso significa que nós estamos expostos a tudo aquilo que saiu da caixa de Pandora. Veja como a linguagem de Sananda Jesus também nos sinaliza esse perigo de nós estarmos de mãos e pés atados, jogados nas trevas exteriores. Isso é simbólico. Estar de pés e mãos atados significa que nós não estamos crescendo, não estamos nos movimentando espiritualmente. Nós podemos estar até andando, mas não saímos do lugar. E tudo aquilo que nós julgamos que estamos construindo fora, na verdade, não é uma construção. Porque as mãos estão atadas, os pés estão atados, e somos jogados nas trevas exteriores. Ali, segundo Sananda Jesus, há choro e ranger de dentes. E todos nós vemos que o mundo está repletado de choros e de ranger de dentes. Porque existe o sofrimento. Então, talvez o que os mitos e o próprio Sananda Jesus esteja querendo sinalizar não é a necessidade de nós sairmos dessa exterioridade e buscarmos essa luz que ficou retida na caixa de Pandora, que é ali que se encontra a chave para superarmos o mal. Falemos um pouco sobre o mal, porque o mal sempre foi a pedra no sapato de todo crente, de todo aquele que julga conhecer Deus. Por quê? Porque a existência do mal, e ele existe, pelo menos aparentemente, ou seja, toda violência, toda injustiça, todas essas coisas que nós testemunhamos acontecendo, que são contrárias à lei do amor, isso parece atentar contra aquilo que nós entendemos como Deus. Porque se Deus existe, por que ele permite que o mal exista? Aí você argumenta, mas o mal não vem de Deus, vem dos homens. Mas quem criou os homens? E se Deus criou os homens com a potencialidade do mal, a criação dele não é imperfeita? Ou não queria ele que fosse imperfeita? Logo, ele não teve uma vontade de que o homem fosse liberto do mal? Por que ele quis isso? Porque se há erro na criação, a culpa é de quem criou. Então Deus não é perfeito? Porque o mundo é imperfeito? Por que ele permite que crianças sofram, que mulheres sejam violentadas, que guerras destruam lares, famílias? Se ele é onisciente, ele não está vendo tudo isso? E se está vendo, por que não interfere? Entende como é um assunto delicado? E que nós precisamos ir um pouquinho além, ou ter essa luz de Pandora, que é essa capacidade de ver além do mal aparente, manifesto, e ver o que há por trás. Ver além daquilo que se manifesta. É esse o significado que foi
pela tradição erroneamente traduzido por esperança, mas não é exatamente esperança do jeito que nós entendemos. Então, essa questão do mal é crucial para que nós possamos compreender minimamente onde estamos, o que somos, por que as coisas se fazem da maneira como elas têm sido feitas. Aliás, essa questão do mal, existe um filósofo grego chamado Epicuro, que ao longo dos séculos ele tem destruído todo esse pensamento teológico simplista desse Deus personal, de tudo isso, porque Epicuro ele trouxe uma provocação que é muito difícil de alguém sair dela se a capacidade de percepção dele de Deus é uma, uma percepção incipiente, primária, ainda infantil. E a maioria das percepções que nós temos de Deus, ainda alimentada pelas religiões, é muito infantil. É bastante infantil. Então, esse Epicuro, né, ele ficou mais conhecido por causa desse paradoxo de Epicuro. E o que é o paradoxo de Epicuro? Epicuro parte das premissas básicas da constituição de Deus, segundo a tradição, que é ele ser onisciente, onipotente e onibenevolente. O que significa ser onisciente? Que ele tem ciência de tudo, que nada acontece sem que ele saiba, que nada fica oculto, que ele sabe de absolutamente tudo. Isso é onisciência. O que é onipotência, ou ser onipotente? É que tem capacidade de fazer absolutamente tudo que queira. Tem a potência de realizar qualquer coisa, até mesmo destruir o mundo. Isso é onipotente. E o que é onibenevolente? É que tem uma bondade absoluta, que não existe qualquer traço de mal. Onibenevolente. Então, Epicuro parte dessas três premissas e faz um questionamento terrível. Porque ele fala, o mal existe no mundo. Ok. Mas se Deus é onisciente e onipotente, alguém abriu o microfone? Se Deus é onisciente e onipotente, significa que ele tem ciência do mal e tem potência, poder para eliminar o mal. Mas se ele não faz isso, talvez ele não seja onibenevolente. Ele não seja absoluta bondade. Porque existe o desejo do mal. Por outro lado, se Deus é onipotente e onibenevolente, ou seja, se ele tem a potência de erradicar o mal e é bom apenas bondade, talvez Deus não seja onisciente, porque ele não está vendo o mal. Porque se ele vê o mal e tem potência e é todo bom, por que ele não muda essa situação? Entende? Por outro lado, se ele é onisciente, onibenevolente e o mal existe, talvez ele não tenha capacidade ou poder de acabar com o mal. Aí, nesse caso, ele não é onipotente. Entendem esse jogo que Epicuro fez? Esse paradoxo de Epicuro? E que nos deixa numa situação delicada, né?
Herbert Marcuse, um pensador francês, foi convidado, certa feita, para uma conferência teológica, ele na condição de filósofo, ele apresentou esse paradoxo de Epicuro e todos os teólogos não souberam como sair desse dilema, porque parece haver alguma coisa errada. Se uma criança inocente morre vítima de violência de homens loucos que criam guerras, que jogam bombas, por que Deus permite que uma criança inocente morra? Aí que está a questão do que ficou no fundo da caixa de Pandora, que é o poder ou a capacidade de ver além disso que se manifesta e que nós chamamos de mal. De entender o que está por trás disso. Mas aonde que está essa capacidade de percepção? Está na exterioridade, onde o mal foi liberto, saindo da caixa, ou está dentro, naquilo que ficou na caixa? Então, o único caminho para nós solucionarmos o paradoxo de Epicuro é quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos e entendemos a natureza divina que nós somos e por que nós estamos temporariamente manifestando uma condição física existencial num planeta imperfeito, que é imperfeito por razões muito precisas. Porque esse planeta que nós agora estamos, não significa que nós vamos ficar aqui. Aliás, ninguém vai. Ninguém é terrestre. Não existe um terráqueo aqui. Todos nós viemos de outro lugar. Isso aqui é só um estágio. É só um teste. É como uma escola. Para alguns é escola. Para outros é hospital. Para alguns outros, talvez a maioria, é um hospício. Que aqui foram trazidos para curar uma loucura. E talvez tudo isso que aconteça tenha um fim pedagógico. Naquilo que é a própria fala de Sananda Jesus. O escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Então, nós temos que ter olhos de ver além de tudo isso que se manifesta e que parece realmente muito insano. Quem olhar para o mundo e não ver os níveis de insanidade desse planeta é cego ou nécio, porque é evidente que há uma insanidade muito grande no planeta. Nós construirmos, gastar fortunas para construirmos armas de destruição de massa, em massa, enquanto crianças, famílias morrem de fome. Isso é insanidade. De nós querermos destruir aqueles que pensam diferentes de nós. Tudo isso é insano. Mas por que isso é assim? Por que as coisas se manifestam? E por
que ao sofrimento. Então, o segredo está naquilo que ficou retido na caixa de Pandora. Mas como eu acesso isso? Como isso está dentro e não fora, nada que venha de fora vai te mostrar isso. Eu tenho que realizar a minha essência divina. E aí, tudo aquilo que estava oculto será revelado. Sananda Jesus, no Evangelho Gnóstico de Tomé, ele diz o seguinte: observe o que está aparente. Compreenda o que está aparente, que você compreenderá o que está oculto. Então, Sananda Jesus está dizendo que existe algo que está oculto, que não é visível pela percepção ordinária, que existe algo que está velado. Lembram da história dos véus de Ísis? Por que Ísis tem véus? E não é um véu só, são véus. Porque aquilo que é essencial é invisível aos olhos. Então, quanto nós temos apenas uma vida exteriorizada e o mundo tem nos convocado para uma vida meramente exteriorizada, ou seja, ganhar dinheiro, trabalhar, né, manter os patrimônios, acumular bens, né, acumular títulos, ter status, ou seja, toda a cátedra do mundo nos convoca para um caminho oposto, diametralmente oposto ao caminho que Sananda Jesus sempre sinalizou. E que esses mitos, veladamente, também estão mostrando. Sananda Jesus disse: do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E onde está aquilo que pode nos libertar? E Sananda Jesus chamou de verdade. Conhecereis a verdade vos fará livres. Essa verdade é um conceito? É algo que está fora? Ou essa verdade que é a própria luz de Pandora, que é a luz de Sofia, que é o próprio Cristo, onde ela está? Está dentro. Então, é necessário que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Que nós não consigamos desenvolver uma percepção que não olha para o que está explicitado, mas olha através de tudo aquilo que é manifesto e compreende o que está por trás, o que está velado. E aí nós vamos compreender por que nós escolhemos estar nesse planeta. Alguns escolhem, outros vêm compulsivamente para cá, são arrastados, literalmente, para esse planeta. Nós compreendemos
entenderemos por que estamos aqui e por que o planeta é assim. Mas que não existe só essa natureza de planeta que é a Terra. Existem muitos mundos ou muitas moradas na casa do Pai, né? Como dizia Sananda Jesus. Crede em mim, crede em Deus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-los diria. Então existem naturezas de mundos, tanto no mundo físico como no mundo não físico. E o planeta Terra é um dos mais primitivos, uma das formas ainda mais primárias de mundos. Nós não temos ideia do que são os mundos celestes e divinos, onde não existe sofrimento, não existe isso que nós chamamos de mal, onde todos são ditosos e que manifestam a plenitude do ser, que são luminescentes. Isso falando só dos mundos no plano físico. Agora, e os mundos imateriais, que são chamados mundos espirituais? E não confunda, o nosso lar, todas essas cidades no plano astral, isso não é mundo espiritual. Isso é mundo material ainda. Matéria quintessenciada, mas ainda é mundo material. É só um desdobramento disso aqui. E os mundos espirituais? É por isso que Sananda Jesus disse a Nicodemos naquela famosa conversa que teve com ele. Nicodemos, Nicodemos, se eu te falo das coisas do mundo material e tu não me acreditas, o que dirá se eu vos disser dos mundos de onde eu vim, dos mundos espirituais? Então, a chave para nós compreendermos tudo isso que nós olhamos e vemos quanto nos dirigimos para o plano da manifestação, para o mundo concreto, tudo isso que nós chamamos de mal, a chave está dentro de nós mesmos. O autoconhecimento. É aquilo que dizia o oráculo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. E que Sócrates tomou como a máxima. Então é isso. Foi aberta a caixa de Pandora, tudo isso, toda essa loucura está espalhada por aí, todos nós somos testemunhas e, por vezes, vítimas dessa loucura, mas enquanto nós não percebermos o que ficou dentro da caixa, nós continuaremos em estado de sofrimento e, talvez, não consigamos sair destes mundos físicos onde fomos aprisionados. Gratidão, Shiva Shambhu. Já chamou, gratidão. Quem gostaria de começar, puxar seus questionamentos, suas colocações, a partir da sua caixinha de Pandora. Vamos lá. Senão a gente provoca, né? George, por favor. Boa noite a todos. A gente estamos nesse processo, né, de aprofundamento, tal, desse autodescobrimento. E no início foi falado sobre essa energia, essa
essa relação do nosso coração com essa energia crística, né, desse sol. Eu não vou conseguir trazer, porque é muita informação, trazer perfeitamente no início, mas essa relação com o coração traz assim uma conexão com essa energia crística, né, essa energia amorosa e com o verdadeiro eu, vamos dizer assim. E aí eu queria trazer uma experiência minha, assim, que ela tem os dois lados. Há um ano e meio, em novembro de 2023, eu via uma pessoa e essa pessoa fazia meu coração acelerar. E como eu estava em uns processos, tanto de fazendo o curso de Hatha Yoga e fui iniciado em Kriya Yoga também, fazendo ressonância harmônica com o Hélio Couto e, vez ou outra, tomando ayahuasca, eu fiquei muito confuso de entender por que meu coração acelerava quando eu via essa pessoa. E ao passo que eu, como poeta, comecei a escrever compulsivamente mais de 90 poesias em um mês, com essa energia que vem do coração. E a questão é essa, assim, tinha essa coisa bonita que são as poesias que eu lancei no livro, Alma Nua, mas, ao mesmo tempo, eu senti uma presença negativa, que para mim, como eu estava nesses estudos, né, e comecei a ler o livro dos Espíritos, e depois o livro dos Médios, a princípio comecei a ler o livro dos Médios, mas depois parei e voltei para o livro dos Espíritos, para tentar compreender, porque para mim parecia alguma entidade que estava me influenciando a procurar essa pessoa e tinha essa dualidade, porque as poesias que vinham são belíssimas, mas ao mesmo tempo eu sentia uma energia negativa muito grande, assim, presente, me induzindo a uma coisa que não era o que o racional queria. Né? Tinha essa dualidade de produzir uma coisa bela, mas ao mesmo tempo ter uma presença no campo que não era, que eu sentia que não era positivo, que estava me induzindo a fazer coisas, né, que eram contraditórias dentro dessa realidade que a gente vive, né, atual. Então, eu queria deixar essa questão, e se o Gaia pudesse falar um pouco mais, assim, dessa relação, dessa energia, então, se a gente, como é que a gente volta para dentro, e como é que a gente identifica se essa energia realmente é positiva, é realmente nossa, ou se o coração também pode levar a cometer enganos. Eu, particularmente, ainda estou nesse processo. Muitas respostas já chegaram. O livro tem muitas poesias que falam sobre amor, tanto a paixão, o amor e a devoção, nessa escala, né, de amplitude de amor, o amor humano e o amor cósmico. Mas, ao mesmo tempo, eu evito mexer nessas poesias e até mesmo lê-las, apesar de ter lançado o livro, porque volta esse coração deslocado, acelerado e que eu não compreendo o que é que ele quer me passar, qual é o caminho que ele quer me colocar, que parece ser um caminho de abismo, né? E aí eu queria só escutar mais um pouco sobre essa questão dessa energia do coração e como é que eu posso tranquilizar esse coração. Já estou tentando, por meio das práticas, de meditação, também vou, se Deus quiser, entrar no curso de apometria, para trabalhar mais a minha mediunidade. Sempre me considerei sensitivo, sempre fui muito guiado, tenho vários exemplos, né, de presença que, durante a minha história e o meu desenvolvimento, mas parece que chegou um momento que eu tenho que me aprofundar, eu não tenho mais tempo, não tenho mais tempo para tergiversar, eu tenho que me voltar para dentro desse coração e compreender o que é que ele quer de mim. E ao mesmo tempo que o racional não consegue acompanhar esse coração e não consegue entender se é essa energia mesmo que eu devo seguir ou se é um engano, se eu estou sendo levado, induzido a um engano. Né? E tudo isso começou num sono, numa hipnose, em que eu sonhei perdendo o amor da minha vida. Mas eu já tinha um relacionamento e comecei a questionar essa dualidade da mente, assim, mas espera aí, eu já tenho um relacionamento, eu não posso fazer isso. O coração respondia, não, mas faz, não tem problema nenhum, você tem que fazer isso mesmo, é isso mesmo, você não está infringindo lei nenhuma. Então, eu fiquei nessa dualidade, né, até que fui impulsionado, né, a um estado de compulsão, compulsivo, depressivo, né, obsessivo mesmo, que era uma coisa bem encharcada, e aí eu procurei um centro espírita, e nos atendimentos do mediúnico, no centro espírita, passo a passo, eu me sentia despersonalizado. Eu me pergunto, cadê aquele George que acordava saltitante, cheio de radiação para doar, agora fica perguntando, cadê George? Como se realmente tivesse uma influência de uma entidade
que estava me influenciando. Então, hoje eu vejo o centro espírita, assim, pelo menos eu fui para Taperoá e me isolei. Como Kardec diz, você tem que se afastar um pouco desse pensamento dominante, né? Tirar o foco e focar em outra coisa para que você vá trazendo mais presença. E o Centro Espírita de Itaperoá me ajudou. A cada sessão mediúnica, eu ia me sentindo 70% mais presente, 60%, 50%, até eu, eita, estou de volta. Né? E nesse processo, minha memória não funcionava. Eu, que professor de sociologia, que quando queria falar uma palavra, vinha 20 sinônimos, minha memória também ficou totalmente afetada. E uma angústia sempre presente, né? E aí, estudando, eu tive algumas respostas, né? Mas ainda estou nesse processo de aprofundar, nesse processo de autocura e de buscando, né? Essa mediunidade e esse acesso a essas informações que ainda são me negadas, né? Enfim, eu queria deixar esse compartilhar com vocês e se puder ter alguma luz, algum insight, eu agradeço. Então, George, meu querido, é bem complexa a sua questão e de cunho extremamente pessoal, né? Então, obviamente que nós não podemos dimensionar o que ocorre no seu mundo íntimo e quais são todas essas matizes que estão envolvidas nisso, que é um quadro bastante complexo, né? Você relata que parece ter havido uma cisão entre o que é razão e o que é emoção, né? Isso é um processo de desalinhamento, né? Porque nós temos a estrutura dos nossos corpos, né? Corpo físico denso, o corpo energético, né? Também chamado de duplo etérico, temos o corpo astral, que é sede justamente das emoções, temos o corpo mental inferior, que é onde está a razão. Esse é o quaternário inferior, né? Os outros três corpos, nesse conjunto de sete, já são corpos de outros planos, né? Que é o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico. Mas parece haver uma cisão aí entre e uma certa incidência que você está chamando de obsessão, como se, você colocou na condicional, como se eu estivesse obsediado, né? E por vezes o que nós pensamos que vem de fora vem de nós mesmos, né? Vem de condicionamentos anteriores ou de vivências anteriores que voltam a se apresentar nessa jornada, mas que está com as raízes muito bem plantadas lá atrás, né? Então é interessante porque, veja bem, quando Freud foi tratar do mito de Pandora, da caixa de Pandora, Freud viu, ele fez um estudo longo sobre a questão de Pandora. Freud entendeu que essa caixa de Pandora, quando é aberta, isso que sai da caixa de Pandora são os elementos do nosso inconsciente, para Freud. Claro que isso é uma visão freudiana. Então, são todos os impulsos reprimidos, tudo aquilo que é compulsão e que foi tamponado de alguma forma e de repente, explode. E que, se não for vivenciado para atender à natureza daquele impulso, ele vira uma perversão. Aí nós temos que entender perversão na linguagem freudiana, que é um desvio da energia que deveria estar direcionada para um ponto e acaba sendo direcionada para outro. E que causa transtornos mesmos, né? Como transtornos neuróticos, obsessivos compulsivos, né? Transtornos, enfim. Bom, isso é uma visão freudiana, né? Psicanalítica. E é interessante, porque você traz algumas coisas que se assemelham a isso, né?
você traz muita coisa que eu não sei nem se eu tenho direito de entrar nisso, né? Porque você fala de, um, de um certo sentimento muito avassalador e que esse sentimento te é proibido, porque você já tem outros compromissos, né? Então, veja como é complexa essa condição, muito complexa, né? E como nós somos herdeiros de um longo caminho que nós mesmos percorremos, em existências pretéritas, esse espírito, ele é multimilenar, ele é muito mais antigo do que a gente imagina. E, às vezes, se manifestam como um desafio nesse presente, né? Impulsos kármicos que vieram do passado e que se apresentam de uma forma muito desafiadora, né? E que causam realmente uma avalanche que desestabiliza principalmente o nosso corpo emocional. Então, enquanto a gente também fala dessa questão, e você tocou nesse ponto do centro cardíaco, quanto nós falamos do centro cardíaco como um centro consciencial, aliás, Sananda Jesus só se referia ao coração como lugar do conhecimento, ele nunca falou da mente, que ele sempre falava do coração. Nós temos que fazer uma distinção entre essa questão emocional, essa questão sentimental. Você usou mesmo a palavra paixão, né? Paixão é algo que não tem a ver com sentimento. São naturezas diferentes. Então, quando se fala desse centro cardioconsciencial, não tem a ver com sentimentos. Tem a ver com uma certa com o lugar da consciência. Entende? Eu vou te dar um exemplo que talvez te ajude. Sabe esses espelhos antigos que às vezes as pessoas têm na sua casa, que o espelho tem 150 anos, pertenceu à tataravó, foi passando de geração em geração, aquele espelho de vidro bisotê, todo bonitinho, né? Quer dizer, um espelho que tem 150 anos de vida. Eu te pergunto, quantas imagens foram refletidas nesse espelho? Quantas? Quantas pessoas ficaram de frente a esse espelho e quantas imagens foram refletidas? E eu te pergunto, esse espelho retém alguma dessas imagens? Não. Então a mente, ela é mais ou menos como um espelho. Ela é apenas um aspecto reflexivo. Mas a consciência é como uma máquina fotográfica. Se você bate a foto de alguém e revela, aquela foto fica. Pode passar 50, 100, 150 anos que você vai olhar exatamente o registro daquela imagem daquele momento. Isso é a nossa consciência. Entende? Isso é o que é chamado de corpo causal, que todas as impressões, todas as vivências, todos os sentimentos estão registrados ali. Isso não se perde. Quando nós entramos nessa encarnação, nós somos envolvidos por um véu de esquecimento, porque é necessário. Então, certos sentimentos, certas compulsões, certos impulsos, eles são bloqueados. Só que pode acontecer, que algo que deveria estar bloqueado ou não vivenciado se manifesta. Aí gera uma confusão. Por quê? Porque talvez não seja da sua programação para essa presente.
manifestação. Entende? E aí traz um quadro bastante caótico, de bastante sofrimento. Porque a sua natureza impulsiva diz, vai. O seu centro racional, deliberativo diz, fica, não vá. E quem vai vencer? Aquele que se alimentar mais. É igual a história dos dois cachorros, né? Preto e o branco. Qual que ganha a briga? Aquele que foi mais alimentado pelo seu dono, que se torna mais forte. Eu não sei se eu te ajudei, e se eu invadir minimamente algo que é muito subjetivo e do seu mundo, nós pedimos perdão, tá bom? Não é nossa intenção. Ajudou sim, muito obrigado. Gratidão, George. Próxima pessoa que gostaria. O Luciano tinha levantado a mão, mas ele precisou sair, né? Vamos abrir as caixinhas Pandora. Luciane. Pode falar, Luciane, abra o seu áudio. Então, Erli, boa noite a todos, boa noite, Mestre Gaia. Gaia não, Gaia. Então, saindo da minha zona de conforto, né, é muito bom escutar, né? Como a gente diz, não é ouvir, é escutar, né? Nessa minha jornada terrena até o momento, eu agradeço assim todo dia. Então eu aprendi também isso, né? Que uma coisa, por que que existe o verbo ouvir? Por que que existe o verbo escutar, né? E procurei, mesmo depois de uma semana bem puxada, procurei assim escutar com muita atenção. E me veio muita coisa da minha vida, né? Porque quando eu vi lá no grupo que ia ser sobre a caixa de Pandora, poxa, eu fui lá na minha adolescência, né? Foi a primeira vez, eu tenho mais de uma amiga chamada Pandora, acho um nome maravilhoso, né? E quando eu escutei minha mãe, né? Eu me lembro da minha mãe contando, a gente tinha uma coleção, era o mundo da criança. E tinha lá a história, a caixa de Pandora. E eu lia várias e várias vezes, né? Porque mostrava exatamente, as ilustrações do livro eram muito bonitas e mostrava ela, assim, a figura masculina, né, que tinha lá na casa dela. Eu não lembro mais se ele era o avô, era o pai, mas ela levantando exatamente a caixinha, né, e saindo todos os diabinhos. E eu ficava assim, eu era muito assim, não, eu não vou dizer o termo impressionada, mas eu era muito assim, né, curiosa e ao mesmo tempo medo com a questão do diabo, né? E hoje a gente tem muita ressignificância, né? Assim, com o que a gente vai ressignificando, mas desses diabinhos, né? E você falou maravilhosamente bem a questão do mal, né? Quem somos, assim, o autoconhecimento. E ao mesmo tempo, você chegar aqui, depois de uma semana de trabalho, e eu vi o Gayatri Mantra, né? Eu cheguei, já ele tinha começado, mas assim, eu consegui me concentrar, consegui me localizar aqui. E
entrar na vibe, né, da meditação dela, que ela trouxe. Então, o Gayatri Mantra também tem um significado muito profundo na minha vida. Né? Cada sílabazinha dessa que a gente vai traduzindo, que a gente vai compreendendo. Né? Eu também sou do mundo do yoga, mas muito antes mesmo de começar o estudo do yoga, foi no centro espírita que ele botou a gente para respirar e ele foi escrevendo o mantra lá no quadro negro, né? Eu me lembro que tinha giz. E ele foi traduzindo, o instrutor era um psicólogo, coordenador desse centro espírita, muito bom também, com as manifestações mediúnicas, a gente se autoconhecer, era muito legal. E quando chegava no sábado, tinha os trabalhos respiratórios, né, para quem queria. Então, você veja, respirar, né, que é pulmão, coração, cardíaco, né, como se ele foi levar a gente para essa central, assim, só. E ao mesmo tempo que você fala na central, no mantra, não é? A gente poder escutar essa narrativa de Gaian sobre a caixa de Pandora. E esse mergulho, né? Porque a gente como humano, e aí eu como humana, eu falando agora, como me vem logo Nietzsche, né? Então, eu passei um tempo da minha vida muito. Eu quase nem me lembro, acho que eu nem rezava, teve um tempo assim na minha vida, acho que lá meus 20 anos. Eu queria estar vivendo o mundo, vivendo o mundo. Eu acho que eu só rezava Pai Nosso, Ave Maria, na hora de dormir. Mas, assim, eu não queria saber de religião nem nada, né? E eu me lembro que nesse tempo eu li muito Nietzsche, né? Eu ficava impressionada, eu me atraía. Eu acho que eu posso dizer a vocês que eu tive uma paixão assim de curiosidade. Sabe quem é Nietzsche? E ele, né, o jeitão dele, né? Eu ficava impressionada também como é que um ser que escreveu tanta coisa linda, né? O ser dele, e ele cometeu suicídio, né? Então, eu gostei muito quando o Gaian falou assim, de onde que a gente vai encontrar Deus, né? O Namastê, né? Diz isso, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. Como é que a gente vai estar mergulhando nesse coração, podendo respirar e ter a satisfação de encontrar Deus dentro de si, não é? Nesse infinitão. Então, Gaian, eu queria exatamente perguntar a você como é que veio essa inspiração, tá certo? Essa inspiração para você trazer esse assunto para cá hoje na nave, né? A caixa de Pandora. Como é que foi? Como é que se deu essa inspiração? Né? Porque eu sinto que está tudo conectado. Então, eu vejo você como um grande mensageiro, né? Um grande mensageiro. Muito bom assistir e participar, porque eu chorei enquanto eu estava lá escutando o mantra. Daqui a pouco eu estava cantando ele. E assim, impossível não. Eu gostei muito porque se eu chorei, é porque tocou a minha profundidade. Eu senti que aí foi aonde eu me conectei com o meu divino, né? E assim, só gratidão por esse presentão, mas quando você fala, quando você desenvolve, porque uma coisa é você montar lá, né? O título da vivência, os Caixas de Pandora.
Mas, assim, você podia aproveitar, eu queria escutar mais você. Não é bem uma dúvida, não é dúvida. É saber mais mesmo. Eu gosto muito de saber, sabe assim. Como é que você se inspirou para juntar, né? Você e Sueli? Meu Deus, como é que foi isso? Como é que eles construíram isso? Ela está cantando o mantra e ele vai lá para o oráculo, né? Pelo amor de Deus, né? Juntar esses dois caminhos, né, do panteão grego, quando eu também ficava muito impressionada com essa história, né, de o fígado se reproduzir, não é? E ele no outro dia ser totalmente bicado de novo, né? Muito visceral. Então eu queria exatamente explorar mais na minha curiosidade como é que vocês juntaram esses dois caminhos da gente que vem viver aqui na Terra, nessa existência. Uma coisa que chega me deu uma atenção, assim, quando você falou assim, a gente fica aqui aprisionado, né? Com tanta beleza, quem é o planeta Terra e por que que a gente vem para cá, tanta coisa que diz, né? Que tem os dos outros mundos. Quando você fala também que as cidades espirituais, elas fazem parte, eu também considero ali ainda faz parte, né, da órbita terrestre. Então, esse passeio que você fez com a gente, não é, juntando tudo isso, eu queria escutar exatamente mais um pouquinho como essa sua conexão com o divino astral, para que você traga, eu nem sei como é que eu estou conseguindo elaborar essa pergunta para você, porque eu vou ter uma verdadeira viagem. E aí, para mim, é muito bom, porque como eu sou ayahuasqueira, eu sou muito tranquila, né? Eu tenho 18 anos de minhas vivências com a ayahuasca, sou louca pela Amazônia, pela América Latina, né? De como vim aqui, meu Deus, e conhecer esse bálsamo vegetal. E assim, eu não estou tomando daime aqui agora e estou ouvindo tanta coisa linda e maravilhosa, sabe? E aí eu queria escutar de vocês como foi abrir, como é que vocês abriram também. Vou devolver. Como é que vocês abriram o coração de vocês, né? Para juntar esse, esse caminho grego com juntando com o caminho indiano, você cita os Vedas, né? Você cita, eu acho muito bonito quando você fala Sananda Jesus, é tão bonito, né? Se juntar, e aí é mais emocionante ainda. Então é isso, eu acho que você entendeu, né? O que é que eu estou querendo saber, como é que você uniu esses caminhos para estar chegando no carro. Oi, Luciane, minha querida. Vamos lá. Primeiro ponto aí de como que eu e Sueli combinamos isso. Na verdade, não combinamos coisa alguma, né? Eu não sabia o que Sueli iria fazer absolutamente. Nem sabia que o Gayatri Mantra seria apresentado na abertura dos trabalhos, né? Então, eu não sabia, nem Sueli sabia do conteúdo do que nós iríamos apresentar, né? E esse é o primeiro ponto. Quanto ao trabalho de abertura que às vezes o Felipe faz ou a Sueli faz, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que eu acredito que ancora as frequências das hierarquias, né? E, e justamente a Sueli é intuída, do mesmo jeito que o Felipe faz, né? Para conduzir para essa frequência, né, de percepção, de preparação
dos nossos campos para esse momento de partilha, né? Então, respondendo sua pergunta, não houve preparação ou combinação, e como eu não sei exatamente o que vai se apresentar durante a partilha, né, acaba que o que ela trouxe se alinha com aquilo que vai ser externalizado na partilha, né, e acaba havendo uma síntese, que é também uma sincronicidade. Mas nada disso é proposital, nada disso é premeditado. Não há premeditação. Não há premeditação alguma, né? É tudo muito no momento e no fluxo da própria manifestação hierárquica dentro de um propósito específico. Nem sempre eu sei qual é. E você perguntou também de onde veio a inspiração para falar da caixa de Pandora. Olha, esses temas das partilhas de sexta-feira, eles são até um pouco inusitados para mim, entende? Porque aparece um impulso direcionando para aquele tipo de abordagem ou aquele tema específico. E às vezes até eu fico um pouco surpreso. Eu fico assim, mas como assim, né? Mas eu sei que sempre tem uma razão de ser e sempre atinge o propósito. Porque é necessário que se acredite que esse trabalho ele tem o ancoramento frequencial dos mestres do amor-sabedoria. Por isso que eu digo que eu, como a Sueli, aqui nós somos uma espécie de servidores, né? Não é algo que é personal, que é... Não, não é. Eu, às vezes, quando depois vou ouvir uma partilha, até eu, às vezes, fico surpreendido. E uma notícia ruim, eu peço desculpa. Eu esqueci de colocar para gravar. Então, quem ouviu essa partilha hoje aqui, ouviu. Quem não ouviu, ela não vai se repetir. Porque eu acabei, né, como houve aquele momento, depois da harmonização, depois do mantra, e acabou que eu não lembrei. Então, eu peço perdão. E se foi assim, porque tinha que ser também, né? Então, hoje, infelizmente, nós não vamos ter a gravação, né? Então, aqueles que... E geralmente é uma pena, porque aqui geralmente tem 25 pessoas na sala, né? Oscila mais ou menos nessa média de pessoas na sala. Mas depois no YouTube, toda a partilha da nave, ela passa, às vezes, passa de 100 visualizações, né? Então atinge muitas pessoas, né? E hoje, não foi nem descuido, é porque para mim é muito difícil, por isso que eu precisava delegar alguém para fazer isso. Porque quando chega o momento de começar a partilha, eu fico meio off mesmo. Então, para mim é difícil lembrar de detalhes, de pôr para gravar, sabe? Fica um pouco complicado para mim, porque eu, de certa forma, me afasto um pouco. Então, é mais ou menos isso. E o que é intuição, né? Bom, de onde vem a intuição? Eu acho que se você está aqui e está percebendo tudo isso, você tem a resposta. Você sabe. Então, para que está perguntando? Você sabe, Luciane. Você sabe. Tá bom? É porque é sempre ser também. A gente está se conhecendo, né?
Nós estamos nos conhecendo, é o meu jeito. Eu gosto muito da interrogação, de perguntar, e aprendi isso com o Paulo Freire. Ele coloca uma pergunta. Ele não tem a pedagogia da pergunta? Não tem nada de inadequado na sua pergunta. Não é isso. Eu estou enfatizando que tocou, vocês... realmente tocou. E foi a forma, eu podia ficar calada, não podia nem continuar aqui na minha zoninha de conforto, mas eu me arrisquei, né? E estou satisfeita com a resposta, tá certo? Gratidão. Eu não sei se Sueli quer completar, falar alguma coisa, e depois tem a Laureni, que já, nossa querida Laureni. E só para complementar, veja, esse trabalho da consciência nave, ele é aberto a todos, no sentido de que todos são chamados para serem navidianos, né? Que é o trabalho de alinhamento com essas frequências dos instrutores planetários, dos mestres do amor-sabedoria, né? Nesse momento específico planetário. Então, todos, se no coração sentem uma ressonância, é porque são navidianos, né? E todos são, né? A Budali queria até fazer um momento de oportunizar para que todos falassem sobre como é essa vivência, né? Ou seja, de serem devidamente acolhidos, e nisso nós pecamos, nós às vezes não damos esse acolhimento necessário, mas, né, saibam e sintam, depois se a Budali quiser falar disso também, ela fala, saibam e sintam que vocês são acolhidos, e se há ressonância no coração, é porque são navidianos. E o que é ser um navidiano? Pergunte a Sueli, pergunte a Budali, pergunte ao Felipe, que eles te falaram. Tá? Gratidão, viu, Luciano? Não sei se Sueli quer completar, Budali quer completar, e depois tem a Laureni. Eu prefiro que Loreni fale, que ela está já há um tempo esperando. Então, fala no final depois, o Erli, tá certo? Pode ser, né? Certo, então vamos ouvir Laureni, vamos ouvir Naí, a Gaian fala e Sueli finaliza. E você também, porque também me pedi para... Por conta do horário, do horário, para a gente não fugir do horário, já faltam 13 minutos. Liga o áudio, Laureni. Só um minuto. Perdoe. Pode ficar à vontade. Eu anotei aqui as questões. Caso não dê hoje, não tem problema. Na próxima, se for permitido, e o mestre prolongar os assuntos, eu posso fazer as minhas colocações, viu? Bem? Na paz. Não, eu prefiro que seja hoje, porque nós estamos nessa frequência. E mesmo que passe alguns minutos, não tem problema. Eu acho que não vai ficar incomodado, não. Porque na próxima sexta-feira, na próxima partilha, já é outra. Então, tá? Que seja agora. Se passar um pouquinho do tempo, não tem importância. Laureni, querida, diga. Cumprimentando a todos e a todas, eu quero dizer que é muito potente essa temática eu achei muito criativo e potente, porque nós vivemos no mundo de sempre o mundo do ego, o mundo da beleza, o mundo de ser perfeito, o mundo de se sentir bem, o mundo da felicidade, né? Essa coisa que o mundo capitalista vende, né? Essa mercadoria de ser feliz, esse modelo de ser feliz, que é o modelo do consumo, o modelo da mercadoria. Então, é muito difícil a gente reconhecer, como diz no mito, na Caixa de Pandora, todos os dons, os bons e os maus, quando nós vamos ao autoconhecimento. É muito difícil e é complexo quando você se autoconhece de repente, você vê que você tem um defeito horrível. Aí você, puxa, não é possível
esteja pensando isso. Eu achei interessante o que o Jorge colocou, nós pensamos assim, será possível que eu me comportei assim? E quando nós detonamos e nós abrimos para essa expansão de consciência, é assim uma coisa tão avassaladora que a gente quer parar. Quando você vai descobrindo um defeito, um próprio defeito, aí você quer parar, você não quer olhar para aquilo. Vixe, não, isso não e tal. E nós vivemos numa aprendizagem desde criança, de julgar sempre os outros, de ver tudo fora, como o Gaian está todo momento falando, né? Nós só vemos fora, nós só vemos no outro, o defeito no outro, e o nosso, que hoje está sendo posto aqui para o autoconhecimento, essa caixa de Pandora, todos os dons, é incrível a gente perceber como é difícil aceitar a nossa sombra. Para mim, eu não sei, Gaian, se eu entendi bem, mas eu captei na minha sensibilidade esse ponto. E eu digo, é muito difícil mesmo. E o que eu acho interessante é que a consciência mostra, e você não quer ver, você quer fugir, porque você só quer olhar o seu lado belo, o seu lado bonito, o seu lado feliz, não é? Então, eu acho incrível, hoje, essa temática é muito importante para mim, eu agradeço muito ter sido colocada. É só isso que eu queria dizer. Gratidão. Ei, Lorene, minha querida, sim, o próprio nome de Pandora, né? Pandora significa aquela Pandora, todos os dons, a plenitude de todos os dons, né? Porque ela foi recebendo os dons de todas as entidades celestes, né? E quando fala dom, não é só a calma, não, é a raiva também, é a ira também. Quer dizer, tudo aquilo que é potencialidade humana, que faz parte da essência de manifestação humana. Então, tudo veio no pacote, entendeu? E nós somos essa complexidade, né? Ninguém chega na própria luz sem atravessar suas próprias sombras, né? Então, assim, essa percepção do ser integral que nós somos, que tem tanta beleza, como também existe certas fealdades que nós não queremos nem reconhecer, faz parte disso. E que não há nada de errado em sermos assim, né? Porque a verdade vem enquanto nós vemos exatamente o que somos, sem mascarar, sem fantasiar, né? Sem esse ideal de querer ser santo, de querer ser o bonzinho, sabe, o virtuoso, né? E isso acaba encobrindo aquilo que talvez precisasse de vez em voz para ser vivenciado. Então, assim, é verdade, Laurelinha. Nós somos tudo isso. E, às vezes, quando nós fazemos esse inventário da nossa própria natureza, com todas as suas potencialidades, nós tendemos a esconder as coisas feias no quartinho dos fundos, né? Ou no porão, né? Para aparecer só as bonitinhas, né? Verdade. Gratidão, viu, Lorena? Debaixo da caixa, né, Gaian? Gratidão, Laureni, Naí, querida. Sim, obrigada. Agradecendo mais uma vez e dizendo que professor, mestre Gaian, me permite chamar de professor, as suas aulas, o seu ensinamento, junto com a nossa compreensão, sempre será um bálsamo para as nossas dores e as nossas dúvidas. Viu? Isso é uma riqueza muito grande estar aqui. Bem, as minhas dúvidas, talvez algumas colocações e algumas dúvidas, elas são muito espontâneas e muito diretas, né? Quando se fala em Epicuro, né? Ele tem uma frase, eu acho um ditado, uma filosofia, que diz que a morte nada é ou a morte não é nada, algo assim. Então, eu associei, eu marco tudo, né, como não está gravado, e também não sabia que não ia ser gravado. Eu costumo
sempre anotar os pontos, os tópicos principais, aquilo que chama, para a gente coordenando, e não só aqui eu faço isso, e esse estudo, essas anotações, elas vão levar para mais adiante à noite, ainda quando, né, a uma hora mais alterada, então até na madrugada, quando eu for despertada, para que eu olhe isso aqui e traga daqui uma compreensão maior também para todas as minhas inquietações. Isso se prolonga até sexta-feira, né? Eu sempre falo que isso é a injeção da semana. Recebi hoje, na sexta-feira, uma injeção para superar as nossas situações. Bem, eu sempre gosto de comparar. Nesse estudo da Caixa de Pandora, foi muito importante para mim, porque essa associação me trouxe algo que a junção do início, né, da nossa concentração. Quando eu me vi assim, me veio a emoção, desceram-se lágrimas, isso tocou de alguma forma, talvez um cansaço, talvez uma necessidade de suprir alguma coisa, mesmo uma limpeza, uma rotatividade, uma movimentação bem espontânea. Isso foi muito bom, me senti muito bem. Quando eu digo que a morte está associada, quando eu associo nessa questão, porque eu lembrei desse, e que foi citado esse filósofo, a Caixa de Pandora me lembrou também muito dos pontos de estudo das leis herméticas, do hermetismo, né? Causa e efeito, questões que o que está dentro está fora, e o que está fora está dentro também, e a porcentagem do que ficou, o ponto de luz da esperança que ficou dentro da Caixa de Pandora. Se o muito que saiu foi ruim, né? Então nós estamos envolvidos, né, nessa questão do ruim, da parte não boa, né? E essa esperança que eu tive, assim, uma impressão que fosse a película da fé, né? Que muitas das vezes nós entendemos que é tão pequena, mas dentro da Caixa de Pandora foi o que foi guardado, o que está ali, a chave de toda a eternidade e de todo o complemento que nos falta. Nós somos uma Caixa de Pandora. É claro que eu digo nós porque eu me vejo em vários corpos, né? Não estou dizendo vocês, cada um tem uma compreensão. Me perdoem se estou sendo, assim, talvez não muito explicada nas questões. Mas eu entendi isso como forma de luz, de um luzeiro muito grande, de um renascimento daquilo que está morto muitas das vezes e a gente pensa ainda que está vivo, né? Então, quando eu associo a palavra morte, talvez eu tenha pensado, mas por quê? Mas veio muito isso. E quando falou Epicuro, me veio a lembrança dessa frase filosófica dele, que quando a morte nada é, ou a morte nada foi, alguma coisa assim, que quando nós estamos vivos, não a temos. E quando morremos, também não conseguimos, acha-se, né? E não consegue se viver na consciência dessa questão. Então, a Caixa de Pandora, para mim, hoje trouxe várias dimensões para mais questionamentos. Então, não acaba aqui, sempre vou ter durante a semana mais algumas situações, e eu creio que chegará mais ainda vontade, né? Uma vontade explícita de questionamento, aprendizado, eu estou aberta para isso, e é isso, professor. Essa é a minha parte de contribuição. Eu não sei se eu deixei mais dúvidas, eu também não sei, mas acredito que deu para entender uma parte do que eu senti, até onde eu pude entrar nessa questão, né? Cada um explana de uma forma, compreende de uma forma, o que você pôde ofertar, eu consegui receber. Talvez agora eu não consiga compreender, eu fisicamente, mas a minha memória, a minha alma, quando ela começar a absorver mais isso, quando ela entrar nesse itinerário, ela vai conseguir seguir junto com essas questões ainda da Caixa de Pandora, que são muitas, né? Como um museu, como aquilo que ficou ali. Será que é isso mesmo? Será que não? Será que não ficou nada de ruim lá ainda? Será que somente é luz? E por que nós não aceitamos? Por que muitas das vezes eu
Não aceite somente... Tem dia que a gente acorda despertado com uma vontade de ter a perfeição, de coisas que aconteçam só o que é bom. Logicamente, quando oferecemos um bom dia a alguém, nós estamos oferecendo a alguém. Mas, para nós, será que essa luz ela não pode irradiar um pouco mais intensa dentro de nós? A caixa de Pandora não precisa ser aberta novamente? Gratidão. Até aqui. Nair, minha querida, à primeira vista, parece que Epicuro está querendo destruir Deus, né? Ou uma postura nihilista, uma postura agnóstica, enfim. Mas, na verdade, ele está trazendo uma grande contribuição para que nós possamos sair de uma percepção primária, de uma percepção infantil do que seja Deus, entende? Então, assim como Nietzsche, que Luciane citou aqui, que ela gostava de ler Nietzsche, Nietzsche, com a sua filosofia do martelo, né, um grande destruidor de ícones que foi, né, ele sempre dizia que, né, os ícones têm pés de barro, né? Então mesmo ele com essa visão dele do Deus estar morto, de Nietzsche, na verdade o que ele está falando é esse Deus que foi construído pelos homens, essa visão antropomórfica desse Deus com transferência de todos os atributos humanos, entende? Então, na verdade, isso é uma contribuição para que nós possamos chegar a um estágio de percepção mais maduro, mais alinhado, né? E que bom, eu fico muito feliz de te ver falar que sexta-feira é uma injeção para a semana toda, né? E que esse trabalho, mesmo que timidamente, acanhadamente, ele está cumprindo o seu propósito. E esse trabalho não é do Gaian, né? Eu aqui sou um servidor, sou alguém que se propõe a uma tarefa. E é por isso que eu digo, procurem entender mais o que é essa consciência grupo, a importância dessa consciência grupo, como que essa consciência grupo ela tem a potencialidade de ancorar certas frequências que estão vindo dessas hierarquias para esse momento planetário. Então, é importante que as pessoas tenham esse sentimento da consciência grupo e queiram estar presente nesse trabalho, nesse projeto. Seja uma navidiana. Porque isso são impulsos que estão vindo dos instrutores planetários. Então, assim, não é o Gaian aqui que está filosofando, que está... Não. Tudo isso são impulsos percebidos. São frequências que estão se materializando. E como nós estamos num estágio ainda que precisamos da palavra, porque a palavra ainda é um veículo necessário nesse estágio que nós estamos, é a palavra que é utilizada para contribuir para que nós possamos ter essas percepções. Entende, Nair? Então, se você se sente acolhida, se você se sente pertencente a essa frequência, não seja tímida. Aliás, nenhum de vocês sejam tímidos. Se manifestem, sejam navidianos. Procurem construir isso que precisa expandir e criar, de fato, uma consciência grupo para ancorar esse nível vibratório que nos está sendo ofertado.
O Gaian aqui não tem importância nenhuma, acredite. Absolutamente nenhuma. Né? Então é isso, Nair, gratidão, tá bom? Gratidão, Nair. Celi? Vou procurar ser resumida, porque foi muitas coisas, né? E assim, começando pela fala de Luciane, realmente é sincronicidade. Aliás, eu estou muito atenta. Diz que nós temos que estar atentos aos sinais, às mensagens que os mestres dão para a gente, né, os seres lá de alta hierarquia, porque tem duas maneiras. Ou você está sendo mediado por uma entidade que é do astral, como o Gaia falou, ou você traz realmente mensagens que são de esferas até superiores, energéticas. Consequentemente, aí você faz o que é importante. Eu acho que o que é importante é o que é passado, de como você veio, o que você trouxe. Para quem tem uma mediunidade aflorada, ok. Eu mesma nunca me preocupei com mediunidade. Para mim, se ela tiver que vir, ela vem, se tiver que se expressar, ela se expressa. Eu sempre tive uma preocupação, se é que eu posso chamar de preocupação, de realmente conseguir entender quem sou e conseguir essa conexão que é a proposta, né, da consciência nave, que, consequentemente, eu já tinha dentro de mim, mas eu nunca compreendia muito no sentido da cognição, no intelecto. E aí, muito tempo que eu venho, assim, ligada a sinais. É óbvio que quando a gente está ainda imaturo, inseguro, a gente fica assim, será que isso é um sinal? Será que não é? Eu parei um pouco, de um tempo para cá, de ficar procurando. Eu simplesmente respeito. Quando o sinal vem, e hoje foi um desses, eu vi Pandora. Aí vi lá que Felipe talvez não pudesse fazer a harmonização, ele me, né, sugerindo que eu pudesse fazer, eu disse, então o que que eu faço? Aí eu fiquei o quê? Parei, me aquietei. Eu não sou muito conhecedora de mantras, não sou, né? Não sou dessa linha de conhecimento. Tem uma sintonia, mas não cheguei a entrar nem muito nele, nessa encarnação, só em outras lá, em passadas. Mas esse senhor, o mantra que for para hoje, que eu, assim que eu entrar, mantras, ele venha, eu vou ouvir, e aquele que bater com o sentimento, eu coloco. E o primeiro foi esse, e quando eu toquei, botei para ouvir, ele vibrava aqui em mim, vibrava aqui dentro. Eu de olhos fechados, fiquei ouvindo de olhos fechados. Eu disse, olha, eu não vou nem procurar outro, vai ser esse. Né? Já tinha uma, assim, e também fico, como pela profissão que eu tenho, né, médica e professora, principalmente agora mais professora né, dentro desse processo, a gente sempre tem uma coisa estruturada, formatada. Uma vez eu fui dar uma palestra, Gaia fez assim, olha, desse aproxime mais de você. Eu não entendi no dia, se aproximar de mim, mas eu estou buscando me conectar comigo. Como é que eu posso me aproximar de mim? Mas eu não entendi o que era. É que eu não fosse tão estruturada, que eu deixasse a intuição bater. E foi dito e certo. Eu fui mais estruturada, o tempo não deu, eu não deixei a intuição fluir tanto, foi um caos. Caos não, mas não foi, não saí de lá tão satisfeita, não vou me dizer assim. E aí eu percebi que, para hoje, eu disse assim, não vou ficar preocupada, eu vou o que me veio, e essa meditação, eu tenho, já é a terceira vez que eu coloco ela, essa maneira de harmonização, só que eu vejo que eu mudo, porque eu estou deixando fluir, né, a forma que vem. Eu ouvi essa há um tempo atrás, ouvindo um áudio sobre Maria Madalena, e trazia que uma das meditações que Maria Madalena trazia dentro de um processo mesmo do evangelho dela, era você centrar no centro cardíaco, que é onde é a morada, né, onde você, inclusive quando você se refere a eu, você bate aqui, você faz aqui, eu, né? Diga eu, aí você bate aqui, eu, que é o centro do eu sou. E, consequentemente, outras eu vi, falando do Marco Zero, enfim. E aí surge.
E eu percebo que é fluido, as coisas quando acontecem, quando a gente não fica tão preso, né? A estruturas, a coisas, a sistemas, a materialidade. A caixa de Pandora, no meu ponto de vista, quando eu vejo assim, comecei a entender, ainda mais com a fala de Gaian, eu acho que ela antes da abertura, os mares já existiam ocultos, não? Os mares estão aí, só estão ocultos. A abertura da caixa é torná-los conhecidos. Acho que do ponto de vista espiritual, o mal só pode ser tratado, transmutado, melhor dizendo, ou curado, se assim posso chamar, se for trazido à luz da consciência. Eu acho que a grande mensagem que fica para mim é principalmente essa. E traz a importância exatamente de quê? Do discernimento, da responsabilidade espiritual que nós temos com os nossos atos, as nossas escolhas. Essas últimas semanas, mais precisamente 2, eu venho vendo muito como a minha caixa de Pandora está aberta. Eu fico olhando, às vezes abro um pouquinho, o que é isso aí? Por que você está assim? Por que você não está? Porque, na realidade, eu sou irritável, mas, ao mesmo tempo, o pessoal diz que eu sou calma. Eu me exaspero e, ao mesmo tempo, falo uma mansidão que parece que eu digo assim, vixe, nem parece eu, mas eu sou assim também. É porque a gente está nessa dualidade. Nessa dualidade, a gente é o reverso e o reverso. O que a gente precisa muito é fazer a luz se expandir nesse processo, e quando a gente faz a luz se expandir, aí o reverso, que é a sombra, ela fica encoberta pela luz, né, que é o nosso lado positivo. Por isso que eu trouxe hoje, principalmente o quê? Trazer para aquele local, você sentir naquele local as vibrações altas, né, que a gente já faz, que a caixa Pandora traz, tira as coisas mais, digamos assim, mais negativas, se a gente pode qualificar, mas eu pedi que trouxesse o quê? Sentisse o quê? Paixão, compaixão, paz, amor e gratidão, que são sentimentos de alta frequência. E, consequentemente, deixar que essas frequências irradiassem pelo nosso campo. E eu, lembrando desse exercício, que para mim é um exercício, recentemente, essa semana, eu fiz isso já várias vezes, em momentos difíceis. E, consequentemente, eu percebi como é diferente. Por que eu percebi? Porque quando eu fiz esse exercício, eu senti leveza, eu senti paz, mesmo no tornado que eu estava. Mesmo na situação interna que eu estava de tornado, eu trouxe para conseguir trazer para o campo, meu campo, um pouco dessa leveza, dessa vibração. E, consequentemente, isso é que é sintonizar com frequências, né? Porque para a gente conseguir sintonizar com as frequências altas, não é que a gente precisa ser um santo, como diz Gaia, não, a gente está aqui para aprender. Para aprender, porque a gente está na escola. Mas a gente precisa exercitar, trazer, transmutar todas essas mazelas. Eu recentemente vi uma palestra de um rapaz que palestra, eu esqueci até o nome dele, mas ele disse o quê? Ele disse que uma conversa, ele tirou isso de um livro, né? Que uma conversa que Ismael, que é o responsável pelo Brasil, né? Dentro dessa hierarquia de instrutores, tem um instrutor planetário, mas tem o Ismael, e que ele foi contar para Jesus que o projeto do Brasil não tinha dado certo não para ser celeiro. Aí Jesus disse, não deu não, disse, não, você disse que era para trabalhar a diversidade, que tinha que trazer índios, afro-europeus, né? Que trouxesse os europeus mais pobres lá da Europa, para poder fazer essa diversidade aqui. E, no entanto, olha o que estão fazendo, a corrupção. Olha o país, estão destruindo, estão desmatando. Aí que Jesus virou para ele e fez assim, então faz o seguinte, vai lá no umbral, o mais baixo que você tiver e puder, traz os piores, os inquisitores, os piores políticos, os piores corruptos, os da cruzada, traga tudo, bota eles aqui. Aí Ismael disse assim, como assim?
você faz uma coisa dessa? Eu já estou dizendo que o projeto já não deu certo. Você quer trazer? Ele disse, aqui é uma escola. E a escola tem que aproveitar para fazer o seu papel. O mínimo que nós pudermos aproveitar de fazer mudanças, que seja feito. E aí, o que aconteceu? Manuel da Nóbrega foi um desses, Padre Anchieta foi outro, que depois estou, né, em outra encarnação foi Fabiano de Cristo, que foi um ser que se revelou. E assim, a gente tem que entender que realmente aqui é um planeta que não era para ser desse jeito, porque existem vários outros planetas que são de regeneração, né? Essa fase transitória que nós estamos, e que não está nessa bagunça que nós estamos, mas escolhemos, né? E, finalizando, eu lembrei também de uma outra fala, que eu também não me lembro de onde eu ouvi, que diz assim, olha, a hierarquia, ela é daqui até os níveis mais energéticos, né? A nível do logos, a nível planetário, a gente tem toda a hierarquia ligada a cada pessoa, a cada cidade, a cada país, a cada planeta, a cada sistema solar, e a hierarquia sobe, né? E aí ele disse, quantos Cristos, então, nós existem? Bilhões de Cristos. Só no sistema solar, que tem bilhões de sistemas solares dentro da Via Láctea, só aqui tem bilhões de Cristo. É muita luz. A gente precisa acreditar nisso, né? Porque quando eu lembro dessas falas e dessas coisas, é que me faz sentir que a gente precisa pegar nossa caixa de Pandora, abrir sim, voltar lá para fora, fazer a transmutação, para que a partir daí a gente não se veja santo, porque não é essa a proposta. Eu concordo plenamente com quando o Gaian coloca. Por isso que eu digo que sou sim, sou irritada, mas sou mansa. Eu sou bondosa, mas não procuro não fazer mais maldade com ninguém. Olha, já consigo fazer não reverso, né? Eu consegui não fazer maldade. Porém, há tantas outras mazelas que a gente vai ter que ter uma caminhada aí, de se observar, de centrar-se, de jogar, de ir para esse local onde é o ponto zero e neutralizar. É isso, queridos. É o que eu posso sugerir a vocês, porque façam esse exercício muitas vezes. Luciane, você levantou a mão novamente ou ainda é da primeira vez? Então, nós vamos nos despedir aqui por essa semana, né? Na sexta-feira nos encontraremos. E bem-vindos mais uma vez e bem-vindas ao nosso estudo, que possamos cada dia mais aprender muito, 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 né? E é muito bom estar com vocês, ver essa necessidade que nós temos de falar, né, de poder expressar o que sentimos a cada partilha. Gratidão a todos e a todas, gratidão, Gaian, pela presença amorosa, né? E vamos que vamos. Beijo no coração. Só um aviso rápido. O pessoal está se inscrevendo mais de uma vez, não precisa. Quem já se inscreveu não precisa repetir a inscrição, tá certo? Vão passando aí por demais. Um abraço.